Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus na vida de todos. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma noite para aprender com o nosso Senhor Jesus. Eu sou a Adri, filha amada de Deus, em processo de restauração, lutando com a falta do domínio próprio, a tentativa de controle, a ansiedade, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, até que o Senhor complete a sua obra e retorne do céu para nos buscar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, muito abundante em amor. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos pecadores, Pai, nós somos merecedores do inferno, Pai. Mas o Senhor nos ama tanto que nos livrou, Senhor, de tudo isso. E o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de vivermos retamente nessa terra, de caminharmos contigo, Deus, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com o nosso Pai que está no céu. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos que a tua palavra, Senhor, encha os nossos ouvidos e os nossos corações nessa noite, Deus, que a gente possa estar dispostos, Senhor, completamente dispostos a te honrar, a te ouvir, Senhor, e a te obedecer, principalmente, Deus. Nos ajuda, Senhor, no nosso processo de restauração. Nos ajuda a caminhar um dia de cada vez, Senhor, e a confiar no teu poder, Senhor Jesus. Em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos aqui reunidos para aprendermos juntos como praticar os 12 passos. Para você que ainda não conhece o programa Celebrando a Restauração, ele é um programa baseado na Bíblia, onde nós trabalhamos para entender mais um pouco sobre nós, ter o autoconhecimento, né, através da Bíblia, mediado e guiado pelo nosso poder superior Jesus Cristo. O objetivo desse programa é ajudar as pessoas a vencerem os seus vícios, seus traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Então, esse programa ele ocorre em 3 momentos. O encontrão, que é aqui todas as quartas-feiras, né, às 19h15. Você vai chegar, vai ter ali um cafezinho, um lanchinho para você poder se ambientar, né, poder se conversar um pouco, ter uma comunhão breve com os seus irmãos, e logo depois nós já vamos para o nosso culto, né? Depois nós temos um grupo de apoio, que é após a palestra, né? Nós temos as partilhas, que nós sempre trazemos alguma reflexão baseada naquilo que foi falado. Então, você tem a oportunidade de exercitar aquilo que você aprendeu na noite das quartas-feiras. E também tem o grupo de passos, que é um grupo fechado, em que ocorre uma imersão nos 12 passos, que você pode aprofundar mais e aprender mais, né, junto com os seus companheiros de grupo e com o Espírito Santo. Você aprende um pouco mais do que é apresentado aqui na quarta-feira. Tudo gratuitamente. Você pode se inscrever procurando um de nós, né, da nossa equipe aqui do CR, procurando o pastor, procurando a irmã Sônia, procurando a mim, procurando a irmã Rosângela. Todos nós estamos aqui empenhados, né, para servi-lo corretamente, para essa caminhada ser proveitosa para você, né? Então, essa caminhada do grupo, desse grupo de passos que é fechada, ela requer um pouco mais de comprometimento, porque ela dura em torno de 1 ano, né? De 10 meses a 1 ano, essa caminhada. Então, são encontros semanais, sigilosos, né? Você tem que estar em privacidade. Então, para quem faz esse grupo de 12 passos, nós sempre passamos aqui nas quartas-feiras um pouco do que é tratado nos 12 passos, né? Então, hoje, nós estamos no passo 12, que é o passo do servir, e nós vamos falar sobre praticar. Então, quando nós passamos pelos 12 passos aqui, nos momentos de encontrão, nós vamos encerrar essa etapa para poder iniciar outra etapa do CR a partir da semana que vem, né? Com esse novo horário, das 19h15, para você ser bem recebido com o lanchinho, e depois poder fazer a tua reflexão ali junto com o grupo. Então, nós vamos concluir relembrando os 12 passos e, em seguida, destacando como praticar esses 12 passos em nossa caminhada do dia a dia. Os 12 passos, eles são fundamentados na palavra de Deus, como já foi dito.
e nós vamos relembrá-los. Então, para quem participa do Celebrando a Restauração, nós temos um caderno que é o nosso guia. Eu estou mostrando para vocês porque, geralmente, a gente deixa de mostrar esses detalhes e a gente quer que você conheça mais sobre o CR. Porque ele não é somente uma caminhada para quem tem dependência química, como muitos acreditam. Ele é uma caminhada de restauração para todo mundo que se identifica como pecador e que necessita da graça de Deus. Porque Jesus, ele pediu para nós sermos santos, para nós caminharmos em santificação. E todos precisam disso, não somente quem usa, né, quem faz uso de alguma dependência química. Então, nós vamos lembrar aqui quais são os 12 passos, para depois nós continuarmos com a sessão prática desse ensino de hoje. Então, os 12 passos e a sua fundamentação bíblica. No passo 1, nós admitimos sermos impotentes diante de nossos vícios, traumas, maus hábitos e comportamentos destrutivos. E admitimos que as nossas vidas se encontram ingovernáveis. Porque, de outra forma, você não estaria buscando ajuda, certo? Se você tem o controle da sua vida, consegue deixar tudo redondinho, todo mundo feliz, não tem nenhum problema, então você não precisa de ajuda. Mas o CR é para aqueles que precisam. E isso requer admitir. Esse é o primeiro passo. E ele é baseado em Romanos 7,18, que diz assim: pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Então, como eu disse, ele é para pessoas que sabem que são pecadoras, que sabem que precisam ser restauradas, renovadas, ter a sua mente renovada. O passo 2, nós viemos acreditar que o nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. Então, são duas coisas. Você admite que você é pecador. Depois, você acredita, confia que Jesus, ele é poderoso para mudar qualquer defeito que você tenha, qualquer mau hábito que você tenha. Porque você mesma já não conseguiu mudar, né? Então, você confia inteiramente que o seu poder superior vai fazer a obra. Porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. Filipenses 2,13. No passo 3, nós decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10,9. Então, nós decidimos entregar todas as nossas vontades aos cuidados de Deus, porque nós confiamos, como no passo 2 dissemos, que Ele pode fazer. E porque nós admitimos que somos pecadores necessitados da graça de Deus. No passo 4, nós fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Isso acontece dentro do grupo de passos, o grupo fechado que eu mencionei. É feito um relatório, uma biografia da sua vida, contando todas as coisas nas quais você provavelmente nunca contou para ninguém, mas que você coloca no papel. O Espírito Santo tem um processo de retiro, né, para a escrita desse inventário. E nesse processo de retiro, o Espírito Santo fala ao seu coração. E muitas pessoas relatam que coisas que nunca lembraram que aconteceram, foram relembradas no retiro. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz à tona tudo aquilo que precisa ser curado. Então, é um passo muito importante esse retiro do quarto passo, né, onde nós escrevemos o inventário moral. Aqui no encontrão, nós fazemos um breve exercício de inventário, mas ele é muito breve, né? Então, é ideal que você se insira num grupo de passos, né? Ao final, nós podemos falar sobre o grupo de passos, certo, pastor? E daí nós já vamos dar as notícias sobre o que vem aí a partir de setembro. Então, nesse passo 4, nós temos Lamentações 3,40, que diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, esse inventário você descreve todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas falhas, tudo aquilo que você fez para prejudicar os outros, tudo aquilo que você foi prejudicado, tudo que de ruim e de bom que fizeram para você ou que você fez para os outros. No passo 5, nós admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano, a natureza exata dos nossos erros.
né? Nós confessamos as faltas uns aos outros e oramos uns pelos outros a fim de que possamos ser curados, como está em Tiago 5,16a. Então, nesse passo, nós temos, né, dentro do grupo de passos, que é fechado, nós elegemos uma madrinha para as mulheres ou um padrinho para os homens. Cada um escolhe a sua madrinha e o seu padrinho. E nesse passo 5, nós vamos admitir para Deus, para nós e para essa pessoa, nós vamos fazer a leitura desse inventário. E esse processo pode parecer bobo de início, mas é tremendo, porque é muito difícil você... Primeiro que é difícil você escrever sobre a sua dificuldade. Depois, é mais difícil você verbalizar sobre a sua dificuldade, né? Vem toda a questão de medo de julgamento, medo do que o outro vai pensar, mas esse é um lugar seguro, é um lugar de acolhimento, não é um lugar de julgamento, né? Todo o CR ele é embasado no acolhimento, né? Em ter a compaixão que o nosso Senhor tem por nós. Então, nós também que servimos, buscamos ter essa compaixão para com aqueles que estão celebrando, né? Então, é um ambiente totalmente seguro para você. E nessa leitura, acontece muita cura de Deus para nós. Coisas que machucavam e que são lembradas com choro e angústia, após essa leitura, muitas vezes não acontecem mais de doer. É feita a cicatriz, né? A ferida aberta é curada e fica somente essa cicatriz. Então, é muito importante. No passo 6, nós dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Tiago 4:10. Nesse passo, junto já, né, nessa caminhada com madrinha e padrinho, né, que vai ser constante para sempre, ela nunca acaba essa parceria, né? Você vai descobrindo coisas sobre você, não sobre os outros, é sobre você. Você descobre coisas sobre você que você nem imaginava que aconteciam. Você descobre defeitos de caráter que você nunca imaginou que você teria. E o Senhor, Ele te mostra, mas Ele te mostra com tanto amor e através de tantas pessoas que estão ali se dispondo a ser boca de Deus. Então, é um processo muito maravilhoso. Você não vai sair vazio, pode ter certeza. No passo 7, nós humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Então, né, se no passo 6 você fez a tua leitura ali no 5º passo, fez a tua leitura, Deus revelou para vocês muitas coisas que vocês tinham e que vocês não sabiam. Então, agora, tomados dessa consciência, vocês podem ter humildade de pedir a Deus que remova todos esses defeitos. É um processo muito profundo, doloroso, mas que vale muito a pena, porque é o preço que você paga, a dor é o preço que você paga para você ser curado. Então, é muito bom, vale muito a pena. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João 1:9. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Lucas 6:31. No passo 8, nós, já revestidos dessa consciência de todas as nossas falhas, né, que Deus já nos revelou, nós vamos também listar todo o mal que nós fizemos ali para as outras pessoas, para as instituições, né, qualquer que seja o outro. E com isso vem o arrependimento. O Senhor nos ajuda a como fazer essas reparações. E é isso que nós fazemos, né? Buscamos fazer em oração nesse passo 8. Nós vamos pedir estratégias a Deus e juntamente com o nosso grupo, e madrinha e padrinho, vamos pensar e planejar estratégias de como fazer essas reparações e também perguntar a Deus se são viáveis, como serão feitas, quando serão feitas, para que tudo seja conforme a vontade de Deus.
No passo 9, nós fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6,37. Então, no passo 9, nós vamos executar a ação de reparação. Né? Aqueles que são possíveis de nós fazermos reparações, né? Pessoas vivas, pessoas que não nos causam mal fisicamente, né? Que não são violentas, que não nos colocam em perigo. Nós vamos nos encontrar com essa pessoa e vamos fazer as reparações necessárias. Isso implica humildade e coragem, né? Porque nem sempre o outro está pronto para nos perdoar. E há situações em que não há como fazer essa reparação diretamente. Por exemplo, em caso de morte, né, ou em caso de violência, como eu citei aqui, né, às vezes uma mulher, né, que foi muito prejudicada e o homem agredia, ameaçava de morte. Então, nesses casos, a gente não considera o envolvimento presencial, porque existe um risco, né, para a pessoa. Mas existem outras formas de fazer reparações, e o Senhor sempre nos dá estratégias. Uma delas é a carta, de você escrever uma carta, né, para a pessoa que faleceu, entregando-a para Deus, dizendo que você perdoa, que você não tem mais nenhuma mágoa, que tudo aquilo ficou no passado e que você está liberando esse perdão para a sua cura, né? Então, tem várias estratégias, a carta é somente uma delas. No passo 10, nós continuamos a fazer o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Então, aqui no passo 10, né, esse inventário que a gente fez lá no passo 4, ele não é estático, né? Porque ao longo do tempo, conforme você vai fazendo as reuniões, vai conversando com os seus padrinhos, você vai tendo revelações do Espírito Santo de mais coisas, né? Então, às vezes, você não lembrou daquele detalhe, né? Muitas vezes acontece muito de situações, por exemplo, de abuso, que as pessoas não conseguem lembrar dessa memória, mas ao longo do tempo, conforme Deus vai removendo, né, os defeitos e sarando, né, as pequenas feridas, ele vai adentrando nessas questões mais graves, né? E a mente vai sendo relembrada daquilo que aconteceu para que o Senhor cure, né? Então, é muito maravilhoso. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência. Porque você também pode cair em pecado. 1 Coríntios 10, 12. Então, assim, nós continuamos a fazer esse inventário e não significa, estar no processo de restauração, não significa que você não vai tropeçar e não vai cair de novo. Porque você continua sendo um humano, você não é um Deus, né? Você é uma pessoa, um reles mortal que precisa da graça. Lembra que você é pecador. Então, acontece, mesmo a gente vigiando e cuidando, pode acontecer de você tropeçar e cair, né? Em alguma falha daquelas que você está tentando se livrar. E o passo mais importante que você deve fazer nesses momentos é admitir, fazer o processo de novo. Admitir que você é pecador, se achegar para Deus, pedir para Ele te perdoar e continuar o seu processo de restauração. Não permita que a culpa te faça se afastar desse processo. Porque o inimigo de nossas almas, ele quer isso, ele quer que a gente não tenha restauração completa. A nossa restauração completa, ela só estará com Jesus, quando ele retornar. Mas, se nós podemos ter uma condição de vida melhor caminhando em santificação aqui, então por que não fazer? Por que continuar me culpando, me espezinhando, me desprezando diante dos meus erros, sendo que eu sei que eu sou pecador e o Senhor me ama? Não tem sentido. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Colossenses 3,16. Então, aqui no passo 11, nós estreitamos a nossa relação com Deus. Claro que todo o processo tem isso, mas aqui nós enfatizamos nesse passo 11 a questão da oração e da meditação, porque é através dela que nós ouvimos a voz de Deus, é através dela que Ele se comunica conosco, né? E que nós também nos achegamos ao colo dele. Então, é muito importante que você, sendo um cristão, consciente do seu pecado e da sua necessidade, que você se achegue ao Pai. E que você ore a Ele, que você peça a Ele para estar com você, te ajudando em cada passo, a cada dia.
No passo 12, finalmente, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, nós procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 8. No passo 12, nós vamos fazer ali um compilado de tudo aquilo que nós aprendemos e vamos, principalmente no grupo de passos e no grupo de partilha, realmente compartilhar tudo aquilo que tem mudado em nossas vidas, né? E eu acho importante falar sobre uma coisa que eu aprendi na terapia, que se chama, na verdade, é o vício do hábito. Então, assim, eu sou o velho homem. Então, eu estou aqui, meu hábito velho, meu hábito antigo que faz mal e que é prejudicial. E depois, eu crio um hábito novo, tá? Não posso usar a mão, mas finge que é a outra mão aqui. Eu tenho um hábito novo que ele é menor do que o hábito antigo, muito menor. Então, eu quero que esse hábito novo cresça. Então, eu vou ser constante, diligente, né, consistente em tudo que eu fizer para que esse hábito sobreponha o outro. Só que esse hábito antigo, ele não vai embora. Ele continua ali, porque ele faz parte de você. E você é pecador. Então, nesse processo, que nós vamos falar ali na frente, você precisa vigiar e ser constante no seu processo. Você não pode deixar de fazer os passos, não pode deixar de praticar. Porque se você deixa de praticar, o novo hábito volta, o velho hábito volta. É o velho homem que a gente vê na palavra, né? Então, você tem que sempre vigiar para que o velho homem não retorne, porque ele acaba sendo mais impregnado na sua alma do que o novo, né? Então, como nós vivemos num mundo de pecado, é por isso que o pecado acaba se sobrepondo. Então, a nossa luta é constante para ter esse processo de santificação. Então, você não pode deixar de vigiar. Então, agora, né, munidos de tudo isso que foi falado, nós vamos lá para a nossa parte da prática. Então, nós como podemos praticar os valores dos 12 passos, né? Então, a primeira opção, são 5 opções, mas a gente tem a primeira que diz assim, cuidando de nós mesmos. E o que isso significa? Nós impactamos pessoas quando vivemos praticando o que aprendemos, né? Isso é verdade. As tuas ações dizem muito mais do que a sua boca, né? Então, se eu digo que estou no processo de restauração, mas eu continuo agindo da mesma forma que eu fazia antes, brigando, gritando, batendo, insultando todo mundo, sendo arrogante, como as pessoas vão acreditar que o Senhor está operando em mim, né? Então, eu preciso viver dessa forma, né? Dessa nova forma de viver. Quando mudamos a nós mesmos, muitas vezes, barreiras entre relacionamentos disfuncionais desabam. E esse impacto verdadeiro que existe, ele vem sobre as relações, né? Eu posso dizer muito isso sobre a relação com a minha mãe, por exemplo. Porque eu lembro que quando eu comecei a mudar, isso foi lá atrás, né? Antes do CR, né? O meu processo de restauração começou quando eu me converti. E eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu ainda não sou nada bom, né? Assim, que eu sou pecadora, mas eu sou bem melhor do que eu era antes. E eu lembro que houve um estranhamento muito grande da minha mãe, porque eu não era mais a pessoa que ela conhecia. Eu era uma nova pessoa, apaixonada por Jesus. E com o tempo, né, as coisas foram ficando claras para ela, porque eu me lembro de orar e pedir para Deus salvar a minha mãe, que ela conhecesse Ele, né? E eu queria todo tempo falar de Jesus, porque eu era uma recém-convertida super apaixonada, né? E ela ficava muito brava com isso, né? E ela me afastava. E a gente tinha muitas discussões por conta disso, né? Porque ela não queria ouvir a palavra de Deus. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim comigo, tão gostoso, assim, e ele falou assim, sou eu que vou fazer. Fique em paz. Viva a sua vida e fique em paz, porque eu vou fazer. E aquilo me acalmou, de verdade, sim. Eu confiei naquela voz do Senhor e
E realmente as coisas foram acontecendo. Na medida que, quanto mais o meu comportamento ia mudando, mais a minha mãe ia se rendendo e abaixando a guarda, né? Então, até por isso que eu quis dizer aqui sobre os relacionamentos, né, disfuncionais que desabam. Porque toda a armadura que tinha sido construída entre nós, ela foi desabando com a minha mudança, né? Não foi ela que mudou, mas fui eu. Só que essa mudança impactou muito a vida da minha mãe. E ela começou a se interessar por Jesus por causa da minha conversão, né? O Senhor me usou por causa disso. Então, eu fico muito feliz de participar desse processo na vida dela, porque eu não sou ninguém, mas mesmo assim o Senhor quis me usar. E eu já falei, né, aqui da paixão, né? Então, a gente quer sempre que o outro, quando a gente vive um processo assim de restauração, né? E com o CR também foi assim, mas foi mais com o meu marido, né? Que eu comecei a mudar dentro de casa, e o meu marido também tinha construído um muro entre nós, né? E esse muro ele foi derrubado com o CR, porque ele também quis fazer o CR, né? Então, nós dois fazendo o CR, esse muro ele foi derrubado pelo Senhor. Graças a Deus, eu louvo a Deus por causa disso, porque hoje nós temos um casamento mais feliz, né? E estamos aprendendo, mas coisas que a gente não imagina que vai dar certo e que você pensa, vai acabar em divórcio? Não, não acabou em divórcio, para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor, ele faz as coisas, né? Então, quando nós estamos assim apaixonados, envolvidos com o processo, tudo que nós queremos é que todo mundo que está ao nosso redor também participe. Não, você vai fazer CR, você tem que fazer CR, porque a gente fica muito envolvido e muito apaixonado por saber que o Jesus opera realmente através do ministério. Então, a gente acaba ficando muito insistente. Mas, da mesma forma que a gente não força o evangelho nas pessoas para que elas aceitem Jesus, a gente não força, a gente vive esse evangelho e pede que o Senhor o alcance. A gente não força ninguém a acreditar nele, né? Então, da mesma forma, nós não podemos sufocar ninguém no processo de restauração. A gente precisa permitir que o Espírito Santo se achegue. A gente pode convidar, mas a gente precisa estar contido ali dentro do nosso limite, né? Nós somos pessoas limitadas, mas o Espírito Santo ele é ilimitado. E o nosso papel nesse primeiro passo de cuidar de nós mesmos é amar as pessoas, mesmo aqueles que não querem nem saber do CR. Nós precisamos amar essas pessoas e mostrar através da nossa vida e da nossa mudança, dos nossos pequenos passos a cada dia, que vale a pena passar por esse processo. Vale a pena se deixar ser transformado por Jesus. E o passo 2. Nós não andamos isolados. É muito prejudicial que você comece algum tipo de trabalho de grupo, algum tipo de processo de restauração em grupo e depois se isole. Então, se você participa do CR, né, você não pode terminar o CR, lá pegar o seu diplominha de CR, de graduado do CR, e colocar na gaveta e se isolar, né? Muitos têm problema com isolamento, principalmente jovens, mas não somente jovens. Então, nós recebemos a ajuda de outras pessoas, né? Como os nossos parceiros de grupo, pastores, madrinhas e padrinhos, né? Os líderes do ministério. E nós nos dispomos a ajudar os outros também. Por quê? Não é porque eu sei que eu sou pecador e que eu estou em processo de restauração que eu não posso ser usada por Deus, né? Ainda que eu seja uma obra em andamento, eu posso ajudar as pessoas que estão ali caminhando e que não tem nem cone ali para ver o buraco, eu posso ajudar aquela pessoa a não cair no buraco, né? Usando aqui a analogia da obra, né? Mas eu preciso estar disposto a servir e não me isolar. Estar em comunhão com os meus irmãos me mantém afiada no processo de restauração, né? Como que eu posso desenvolver melhor os meus relacionamentos e saber que eu estou evoluindo, que o Senhor está me curando, se eu não coloco a prova? Eu não estou colocando a prova, eu não venho, eu não participo de nenhuma reunião na igreja, eu não saio mais com nenhum amigo que não é da igreja também, eu não me coloco diante de pessoas que vão me causar nenhum tormento. Então, como que eu sei que eu estou melhorando? Né? É muito fácil você viver numa bolha de Jesus. E não é isso que o Senhor pede para a gente fazer. Ele nunca pediu para a gente viver numa bolha, né? Ele pede que a gente vá e apresente o evangelho dele a toda criatura e viva de forma coerente, né? Para que o Espírito Santo também age através de nós nesse convencimento. Lembra que em outra palestra eu falei sobre nós sermos nós somos coadjuvantes, né, nesse trabalho do reino. Então,
Se nós oramos, se nós intercedemos, se nós vamos e executamos a missão que o Senhor nos pediu, é porque nós também temos esse papel, né, de agentes do reino. Ele deu essa tarefa para nós, então nós devemos também ter essa autoridade, né? Então nós estamos sempre lapidando, né, e trabalhando as nossas características que temos mais dificuldades, né? Buscamos a interdependência, né? Não é nem ser independente e nem ser dependente. Nós buscamos interdependência. Então, eu ajudo a irmã Sônia me ajuda, né? O pastor ajuda o Noel ajuda o pastor, a Natália, né? O Fê e todos aqueles que estão aqui, né, aprendendo conosco. Nós damos o exemplo com nossas ações. Esse é o passo 3. Buscamos ser coerentes em nossa vida. Não é fácil, mas um dia de cada vez buscamos vencer e ganhar novos hábitos. Reduzimos a distância entre a mente e o coração, transformando palavras em obras e a nossa fé em ação, né? E a palavra diz que a fé sem obras é morta. Então, se nós cremos que o Senhor está operando em nós e nós estamos vendo uma mudança, nós estamos vendo aqueles que são próximos de nós dizendo, olha como você está diferente, olha, quando você entra eu vejo a alegria no seu rosto, o que aconteceu, né? Então, assim, por que a gente não pode viver isso, né? Ser um exemplo em nossos ambientes, com quem nós estamos vivendo nossas vidas? É um dever que nós temos, né? Que a nossa fé vire ação, que a nossa fé se transforme, né, em obras. Então, né, eu já falei aqui do velho hábito e do novo hábito, né, que requer a disciplina e a constância. Então, é aquele mesmo processo. No passo 4, nós damos o nosso testemunho, né? Então, a nossa história ela é preciosa nas mãos do Senhor. Quando você pensa num diamante, ele leva muito tempo e muita pressão para ser criado, né? Então, todo o processo de criação, ele é penoso, ele é difícil, ele é angustiante, né? Se você for pensar na questão. Mas, nós somos como diamantes brutos em processo de lapidação, né? Quando esse diamante ele sai lá do lugar que ele é criado, ele não é um diamante bonito, ele é um diamante sujo, ele está todo incrustado de terra, de outras pedras que não são valiosas, e ele precisa ser trabalhado. E, da mesma forma, eu vejo o CR dessa forma, né, que o Senhor ele faz essa lapidação, mas não somente o Senhor, ele usa as pessoas para fazer essa lapidação. Então, por isso já amarra aqui a questão de não andar sozinho, né, a questão de viver coerente, de ser verdadeiro, de comunicar aquilo que você sente, de dizer, olha, eu não gostei de como você falou comigo, eu me senti assim, foi isso que você quis dizer? Isso evita muita briga, evita muita discussão. Às vezes, só comunicar o óbvio é o mais importante para você começar a mudar os teus relacionamentos, né? Então, a gente dá também o nosso testemunho para poder também gerar conexão com outras pessoas. Tem muitas pessoas que nunca imaginaram, por exemplo, que eu já vim de uma vida de dependência química. E quando as pessoas ouvem isso, elas ficam, meu Deus, porque realmente não parece. Por quê? Porque o Senhor fez uma nova pessoa, entendeu? Mas aquele lixo existiu. E esse lixo gera conexão com pessoas que estão passando por isso. E isso é muito importante para o Senhor. A nossa história é preciosa para o Senhor. Se Ele pode transformar um assassino, um perseguidor de cristãos, em um cara que fala sobre tudo do Evangelho, que foi Paulo, um cara que entregou a sua vida para o Evangelho de Jesus, Ele não pode fazer alguma coisa parecida com você ou com aquele que sofre? Ele pode fazer todas as coisas, não tem nada impossível para ele. E no passo 5, nós continuamos a praticar esses passos e mantemos os bons hábitos que aprendemos, né, nessa caminhada. Mudamos o nosso estilo de vida. Muitas vezes você vai ter que mudar amizades, você vai ter que mudar ambientes, você vai ter que mudar aquilo que você vive. Porque é impossível você mudar um hábito se você estiver imerso no lixo. Você não consegue parar de comer lixo se você estiver no lixo. Você tem que sair desse ambiente. Então, isso requer sair da zona de conforto, né?
todo o processo de santificação requer que você saia da sua zona de conforto. Então, se aquilo está muito confortável para você, você precisa refletir e colocar diante do Senhor, isso aqui está bom, Senhor? Eu preciso continuar aqui? Ou eu preciso mudar? Às vezes é uma coisa muito clara, né? Como um ambiente, por exemplo, de drogadição. Mas, às vezes, não é claro. Às vezes é um relacionamento que você está lá sofrendo, nem é casada, mas está lá sofrendo, apanha do marido, ou vice-versa, né? Às vezes tem marido que apanha da mulher também, não é só de um que acontece. E você está lá vivendo uma relação tóxica em nome do amor, daquilo que você chama de amor, e você não quer abrir mão daquilo porque você tem uma codependência da pessoa, mas isso é uma coisa que o Senhor pode tratar em você. E requer coragem, como eu disse. Requer humildade e coragem. Né? Então, se nós caímos, nós retornamos prontamente aos pés do Senhor e seguimos o nosso caminho de santificação. Não desanimamos diante das dificuldades. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Né? Josué 1:9. Não podemos desanimar. Se acontece qualquer dificuldade durante o nosso processo de restauração, e nós pensamos assim, nossa, eu estou aqui de novo, eu errei de novo com o Senhor. Não sei se vocês já assistiram The Chosen, mas tem um dos episódios que Maria Madalena, depois dela ter sido liberta por Jesus, lá na frente tem um episódio que ela dá uma recaída, sabe? E aquelas perturbações que ela sofria voltam para ela. E ela se sente muito indigna de voltar para o Senhor. Quando, na verdade, tudo que o Senhor queria era que ela voltasse. Eu sei que é uma obra que tem licença poética, mas ela mexe muito com a gente. Então, da mesma forma, né, como esse episódio demonstra, nós também devemos nos achegar para o Senhor. Eu me lembrei também de uma coisa que aconteceu, para vocês verem como o Senhor é maravilhoso, né? Como acontece. Eu era criança, eu era muito pequena, eu tenho uma memória muito boa da minha infância, assim, muito vívida e clara, de detalhes desde que eu era muito pequena. E eu devia ter ou 2 ou menos de 2 anos, porque o meu irmãozinho engatinhava, e nós temos 1 ano e 1 mês de diferença. E eu me lembro que no quintal da minha casa tinha uma fossa no chão que estava coberta, assim, mas não totalmente coberta, ela estava coberta com tábuas. E eu me lembro do meu irmãozinho engatinhar em cima dessas tábuas, com os vãos dos lados, assim, prestes a cair dentro da fossa. E eu me lembro que quando a minha mãe viu aquilo, ela ficou desesperada. E ela não gritou como ela costumava fazer. Ela não gritou, ela não brigou, ela não xingou como ela costumava fazer. Ela chegou na beira da tábua e falou assim, filhinho, 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 vem para a mamãe, vem, a mamãe cuida de você, vem, filhinho. Meu irmão abriu um sorriso e foi em direção a ela. Da mesma forma, se uma mãe pecadora, imperfeita, como eu e você, consegue acolher um filho em perigo, consegue acolher um filho diante de um abismo, diante de uma situação perigosa, por que o Senhor não faria isso com a gente? Por que o Senhor, o nosso Pai perfeito, não poderia fazer isso com a gente? Quantas vezes nós nos escondemos do Senhor? Ai, Deus vai me castigar porque eu errei de novo. Ele não vai te castigar, Ele quer te amar, Ele quer te receber, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer te dar vida plena. Essa não é ainda a fase do julgamento. Agora é a fase do acolhimento, do amor, da instrução, da transformação, da restauração. Então, por que você corre do seu Pai? Não corra, corra para Ele, não dele. E é isso, meus amados. Eu encerro aqui e quero deixar perguntas para reflexão e partilha. Aqueles que não fazem parte da partilha, que estão em casa nos assistindo, você pode fazer essa reflexão também. E se você sentir vontade, nos procure para poder fazer parte desse processo, que é muito maravilhoso nas nossas vidas. E as perguntas que eu deixo para a gente refletir são: de que maneiras minha vida pode refletir ainda mais a minha fé em Jesus? E com quem eu sou desafiado a compartilhar a minha jornada de restauração? Quem eu posso convidar para esse processo? É isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por me ouvir.